Oi, senhoras e senhores, nós estamos com muita saudade de vocês e hoje é um dia muito especial também, porque essa semana nós estamos aprendendo sobre a Páscoa, isso mesmo. Ontem a tia Gi contou uma história super legal da Bíblia para vocês e hoje nós vamos aprender uma outra história para a gente continuar aprendendo sobre a Páscoa, tá bom? Só que antes da gente começar, eu queria fazer duas perguntas para vocês. Vamos ver se vocês sabem a resposta, hein? A primeira pergunta é: chame aí os universitários, o papai e a mamãe e os seus amigos e procure nos seus livros a resposta. A primeira pergunta é: quais são os elementos que nós usamos na ceia que a gente faz lá na nossa igreja? Quais que são as duas coisas, os dois alimentos que a gente usa na ceia, hein? Será que você sabe? Será que a gente usa macarrão? Será que a gente usa feijão? Deixa eu pensar. Será que a gente usa suco de laranja? O que é então que são os dois elementos que a gente usa? Muito bom para você que procurou aí nos seus livros ou que lembrou da ceia da nossa igreja. Nós usamos o pão e nós também usamos o cálice. O cálice é o suco de uva. Muito bom. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta, muito importante também. Vamos ver se você sabe a resposta. Eu vou procurar aqui nos meus livros também para ver se eu também sei, tá? A segunda pergunta é: quem foi que criou a comemoração da ceia? A celebração da ceia. Quem que criou a ceia? Será que foi um missionário? Será que foi o pastor da igreja? Será que foi a tia da escola dominical? Pois é, para você pensar. Vou dar um tempinho aí para você pensar e eu também vou aqui procurar nos meus livros. Eu acho que foi a tia da escola dominical, hein? E aí, você já achou? Eu acho que eu encontrei aqui, hein, a resposta dessa pergunta super importante. Lá em Mateus 26, do versículo 14 até o versículo 30, conta a história de Jesus celebrando a ceia com os seus discípulos. Então, a resposta dessa segunda pergunta é que foi o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que nos ensinou sobre a ceia, nos ensinou a celebrar a ceia. A nossa história, então, está nesse capítulo 26 de Mateus, do 14 ao 30. Essa história é muito legal e conta que Jesus ele estava com os seus discípulos. Quantos discípulos mesmo Jesus tem? Jesus tinha 6? 5 discípulos? Eu acho que não, hein? Jesus tinha 12 discípulos. Olha só que legal. Jesus e vários outros homens que ele escolheu para compartilhar a palavra do Senhor. E aí Jesus, ele estava com esses discípulos em uma última reunião antes dele ser preso. E nessa reunião muito legal, muito importante e especial, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, igual a tia Gi contou ontem para vocês. E Jesus, ele estava lá e ele sabia que algo iria acontecer com ele. E não era só Jesus que sabia que alguma coisa difícil ia acontecer com ele. Tinha um discípulo que também sabia que algo muito difícil ia acontecer com Jesus. Você sabe quem é esse discípulo? Alguém sugere algum nome? Esse discípulo era Judas. Olha aqui Judas. Judas está com uma moedinha na mão.
Sabe por que Judas sabia que algo iria acontecer com Jesus? Ele traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Olha para você ver, 30 moedas de prata, crianças, naquela época representava o trabalho de 4 salários de 4 meses mais ou menos. Foi até os sacerdotes traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Olha para você ver. E então, Jesus, naquela reunião que eu estava contando para vocês, já sabia, quando ele estava com todos os seus discípulos, já sabia que Judas tinha feito isso. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas também naquela reunião, o tratou bem, o fez como se ele fosse seu amigo. E é assim que Jesus faz. Jesus tem uma grande bondade pelas nossas vidas, mesmo quando nós erramos com ele. Mas aí nessa reunião, Jesus fez algo muito especial. Ele compartilhou com os discípulos sobre a ceia. E o que é a ceia? A ceia é a representação, é uma memória de que Jesus ele morreu na cruz. E aí Jesus, ele fez o que com esses discípulos? Ele trouxe um pão e ele trouxe também um cálice. O cálice era o vinho na época de Jesus, mas nas nossas igrejas hoje nós usamos suco de uva, que é bem parecido. E Jesus ele partiu o pão, que era representado como seu próprio corpo, e serviu o cálice também para os discípulos, que é representado como o sangue dele. Olha que legal! E Jesus estava trazendo essa memória, ensinando para os discípulos que eles deveriam sempre se lembrar desse momento especial, desse momento em que Jesus se entregou pelas nossas vidas, representando o pão e o cálice. Então, agora você já sabe, né, crianças? Você sabe que o pão e o cálice representam a ceia e que representa também a morte e a ressurreição de Cristo. Isso quer dizer o quê? A Páscoa, a comemoração da Páscoa. É por isso que nós comemoramos. É por isso que essa semana tão especial nós estamos falando sobre essas histórias tão lindas que a palavra de Deus nos diz. Então, eu quero que você guarde no seu coraçãozinho. A Páscoa é essa comemoração, é esse memorial, essa memória, igual essa menininha tá aqui, relembrando o pão e o cálice, a celebração de Jesus, da morte e da ressurreição dele. E isso é algo muito especial. E eu espero que você tenha aprendido muito hoje e que você guarde no seu coração todos esses ensinamentos, tá bom? Tchau, crianças!